Isso porque, no aprendizado de línguas, na criação de uma cultura bilíngue dentro de casa, não é só o seu filho que está aprendendo, é você que está aprendendo também. Seu filho bilíngue, transformando vidas. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Seu Filho Bilíngue, e hoje a gente vai responder uma pergunta que a gente recebeu, que é possível criar meu filho bilíngue mesmo não sendo fluente em inglês? E eu já vou começar respondendo essa pergunta, que é sim, é possível. Só que a gente precisa entender como é que funciona o ensino bilíngue dentro de uma casa. A língua, ela não é algo estático. Né? A princípio, né? A priori, a língua não é algo estático. E ela também, o conhecimento, ela não se dá de uma via única, ou seja, que só uma pessoa ensina e a outra só aprende. Não é assim que funciona o ensino. O ensino, ele funciona em alguém transformando, passando conhecimento, esse ser aprendendo, mas ao mesmo tempo existe uma troca. Nesta troca, esta pessoa também cresce. O que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo. Você acredita que você precisa ler, né? Precisa saber inglês ao ponto de eu ler um livro desse tamanho aqui, ó. Esse aqui é o Dan Brown, Perception Point, o Dan Brown. Ele tem 585 páginas. É um livro muito legal, recomendo para quem quiser ler, né? Só que você precisa acreditar. Você acredita que você precisa ter o inglês suficiente para ler esse tipo de livro aqui? Se você ler esse tipo de livro com seu filho, ele vai se desinteressar pelo inglês assim, ó. Sabe que nível de inglês o seu filho precisa que você tenha? Esse daqui, ó. Olha só. Como é que funciona esse livrinho? É uma figura e uma linha. Uma figura, uma linha. Uma figura, né? Uma linha. E olha só, esse livrinho aqui, ele tem o quê? 10, 12 páginas. E olha só quantas palavras tem aqui. The moon is high, the sea is deep. They rock and rock and rock to sleep. Esse é um livrinho de dormir para criança. E livros para dormir são sensacionais para poder educar uma criança. Só que você pensa o seguinte: se você ficar acreditando que você precisa ter esse nível de inglês, você nunca vai criar o seu filho bilíngue. E olha que loucura isso. Para educar seu filho bilíngue, você não precisa ter isso aqui. Você precisa iniciar aqui. Mas olha só que coisa impressionante. Quando você decide começar a criar seu filho, mesmo que você tenha um nível básico de inglês, te permita começar a estudar aqui, tá? Quando você começa a estudar aqui e conversar com teu filho neste nível, o seu nível automaticamente começa a subir, 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 até o ponto em que você consegue ler um livro desse. Isso porque, no aprendizado de línguas, na criação de uma cultura bilíngue dentro de casa, não é só o seu filho que está aprendendo, é você que está aprendendo também. Então isso é um progresso constante. É por isso que quando a criança ela começa a aprender, quando a família, o pai e a mãe decidem, olha, nós vamos criar nosso filho então de forma bilíngue, e dentro de casa um dos dois vai começar a conversar em inglês, interagir em inglês com a criança, a partir do momento que vocês decidem isso, a criança começa crescendo no inglês e esta pessoa e ao redor dela também começam a crescer. É natural, porque é um desenvolvimento. Quanto mais você lê, mais você pesquisa, mais você começa a ficar interessado, mais você começa a ficar curioso e mais você vai progredindo na língua. Então, por isso que isso precisa ser feito através de um método. É claro que se você não tem método nenhum, se você não tem material de apoio nenhum, isso não vai dar certo. Porque muitos pais que às vezes tentam fazer isso sem um método, eles tentam partir do princípio de, olha, agora vamos contratar um professor de inglês e ele nos vai dar aula. É a pior cagada que os pais podem fazer. Por quê? Uma criança, né, e aqui a gente está conversando sobre crianças da primeira infância, que vão de 0 a 6 anos de idade. A criança, ela
ela não tem um aprendizado através de um ensino formal. Ela não tem um aprendizado, o cérebro da criança na primeira infância, ele não funciona através de aula, mas ele funciona através de interações que criem laços. E esses laços, eles podem se dar, né, esses laços afetivos, eles se dão de uma relação muito sobre prazer. Por que a criança, ela quer brincar e é tão gostoso brincar para a criança? Porque aquilo gera prazer e gera laços com outros amigos, gera laços com o pai e a mãe. Então ela se diverte fazendo aquilo. E a criança, quanto mais ela se diverte, mais ela consegue se desenvolver. É por isso que quando o casal decide ter uma cultura bilíngue dentro de casa, é muito importante pensar em quais relações e laços vai traçar. Então, e o método, né, que a gente percebe que deu certo aqui na nossa casa, com meu filho, foi a criação de laços dele com o idioma do inglês. Então, todas as atividades que a gente for fazer, que a gente fazia com o Yohanan, fez e continua fazendo, elas precisam passar por um nível de prazer. Ou seja, passar por um nível de satisfação, de encorajamento. Então, fazer um jogo, ler um livro, né, na hora de dormir, né? E eu gosto, na verdade, eu até falo, né? Na hora de dormir eu não gosto muito de ler não, mas eu gosto de ler durante o dia. Então, durante o dia, às vezes na hora do almoço, né, ou quando depois do trabalho, eu gosto de ler para o meu filho. E aí o que acontece? Você tem várias maneiras de gerar engajamento. Então, uma delas que deu muito certo fazendo leitura, né? Você pensa, mas como é que eu vou ler para uma criança de 2 anos que é hiperativa, que não para? E para o meu filho, olha só que deu certo. Eu vou dar uma dica aqui. Eu lia para ele e a gente promove a curiosidade da criança. A gente começa então a fazer perguntas. Olha, o que o leão tá fazendo? O que eles estão olhando? Quem será que está mais curioso? E aí a gente arrematava, né? Eu arrematava com um pedido, que era assim, turn the page, vira a página. Quando eu descobri esse engajamento do turn the page, isso criou assim um grau de concentração no meu filho, porque agora ele tinha uma missão dentro da história. Quando ele estava lendo, ele esperava o turn the page, ele ficava ali, ansioso, observando a história, esperando eu falar turn the page, para ele poder ir lá e executar a ação. Isso é uma segunda característica do método que você precisa ter. Fazer com que o seu filho se engaje na língua. Ou seja, se ele ficar de forma apenas passiva, em que você vai falar e ele não interage, né, ele não vê um sentido dele estar ali, poder ajudar, poder fazer uma ação, isso cria desinteresse. Então é muito importante que você crie o interesse dele, que crie uma ação nele, em que ele possa fazer, esperar para poder te ajudar, executar. Isso vai transformar também, tá? E o que acontece? Então, quanto mais você vai lendo, mais vocabulário, se você tem um nível básico, um nível intermediário, mais vocabulário automaticamente você vai aprendendo. E vocês concordam comigo que é muito mais fácil ler um livro assim, certo? Porque, olha só, vou dar um exemplo do que eu estava falando sobre livros infantis, que eles falam, exatamente as ações que eles estão fazendo. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Vou ler esse livrinho rapidamente para vocês poderem ver, tá? The sun has set not long ago. Então, vamos supor que você não sabe o que é sunset. Sunset é pôr do sol. Mas olha só, se você olhar, reparar na figura, tá dando para ver aí? Eu vou aproximar um pouquinho para você. Todos os animais, né? O leão tá lá em cima, os animais estão olhando e a gente percebe a coloração aqui do pôr do sol. Então os animais estão assistindo the sunset, o pôr do sol. E a gente vira o livrinho e aí aqui tá. Now everybody goes below. Below é embaixo. Todo mundo desceu. E o que acontece as ações? Todo mundo está descendo. To take a bath in one big tub.
take a bath é tomar banho. E olha só a ação que eles estão fazendo. Tomando banho onde? Uma big tub. Tub é bacia, né? Então, em uma bacia grande, tá? Que todo mundo está tomando banho. With soap all over. Scrub, 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 scrub. Soap é sabão. E olha só o que está acontecendo. Scrub é esfregar. Então, as ações aqui, ó, tá todo mundo aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Tá todo mundo aqui tomando banho com sabão e eles estão executando a ação que exatamente você está falando. Então, isso, a criança absorve conhecimento assim. E para quem está começando, né, desde o nível básico ao intermediário, você começa a reforçar o que são palavras e ações. Isso às vezes a gente tem um pouco um preconceito de falar assim, mas né, vamos supor, se você começasse a estudar agora, sozinho, se você não tem filho, não seria, você olha e fala, mas eu vou começar a estudar lendo um livrinho infantil, não, mas eu já sou adulto. Isso é o mais maravilhoso, quando você decide criar o seu filho de forma bilíngue, o seu filho vai te abrir uma porta para que você possa crescer no inglês. Porque quando você lê esse livrinho aqui, você tem um aprendizado, porque ele está te mostrando exatamente a palavra é ação, tá? Vou continuar aqui só para vocês poderem ficar isso bem consciente para todo mundo, tá? They hang their towels on the wall. Ou seja, hang é pendurar. Towels, né, são as toalhas. They hang their towels on the wall. Então eles penduram as toalhas na parede, né? E olha só o que eles estão fazendo. Exatamente isso, eles estão pendurando as toalhas na parede. And fine pajamas, big and small. Olha só, eles estão procurando pijamas grandes e pequenos, né? Então, isso acontece muito nos livrinhos infantis. E isso é muito bom para quem está começando a aprender inglês, para quem quer subir no inglês, porque você vai estar reforçando a ação e palavra, tá? With some on the top and some beneath, they brush and brush and brush their teeth. Então, with some on the top, alguns em cima e alguns embaixo, eles escovam os dentes. Exatamente o que eles estão fazendo. And when the moon is on the rise, então quando a lua está no horizonte, they all go up. Todos eles sobem, vão para cima, né? To exercise, para fazer exercícios. E olha só, aqui é uma outra oportunidade para você engajar o seu filho, de você poder perguntar, olha, what they are doing? O que eles estão fazendo? E aí aqui, uma outra maneira também de você, pai, quando você começa a ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma história para o seu filho, você também começa a ficar curioso. Ué, como é que fala isso daqui, ó, que o ursinho está fazendo? Push-ups, certo? Aí você pode ter a sua imaginação. O elefante aqui. O que ele está fazendo? Jump rope. Jump rope. Pulando corda. Aqui, ó, o hippo. Dancing ballet. Está dançando balé. E o que acontece então? Você, pai, precisa começar a perceber, e naturalmente isso vai acontecer, que você começa a olhar outras ações que tem nesses livrinhos e começar a perceber, poxa, como é que fala isso? Fala aquilo, tá? Isso é sensacional, gente. É sensacional. E exatamente respondendo essa pergunta do nosso tema aqui. Você que não tem o nível fluente, você pode educar o seu filho de forma bilíngue, porque você vai crescer a partir do momento em que você decidir criar o seu filho de forma bilíngue, você vai crescer no idioma, isso é maravilhoso, tá? E aí aqui, né, quando eles terminam então, de fazer os exercícios, and down once more, but not so fast. They are on their way to bed at last. Então, down é baixo, né? Once more. Então, mais uma vez eles desceram, mas agora não tão rápido. Eles estão no caminho deles
para a cama. E aí, olha só, então eles estão descendo, indo para a cama. E agora eles já não estão correndo, porque eles fizeram exercício e já estão cansados. E estão indo para a cama. E o livrinho termina. The day is done, they say goodnight, and somebody turn off the light. Então, olha só. Lendo, você não precisa ensinar gramática para o seu filho. Porque quando você conseguir perceber aqui, ó, turn off the light, e você falar para o seu filho, son, go turn off the light. Filho, vai lá, desliga a luz. Quando você começar a falar para ele, son, turn off the light, e ele começar a entender. Então, e as crianças, elas aprendem muito rápido, gente. Se você mostra uma vez, e isso é muito importante, você nunca vai traduzir para o seu filho, tá? Importantíssimo, gente. Criança não precisa de tradução. Olha só, alguma vez você já passou na sua cabeça, será que se eu falar português com o meu filho, ele vai me entender? Não, né? Em inglês funciona da mesma forma. Se você quer se comunicar, você vai se comunicar e a criança vai entender. Não por mágica, mas porque você possivelmente, quando você estava ensinando o seu filho a falar, né, começando a ensinar o seu filho a falar, você pergunta para ele, você quer beber água? O que você vai fazer? Pegar um copo d'água, encher e vai perguntar, você quer beber água? Então, se você faz a mesma coisa em inglês, enche o copo d'água, olha para ele e pergunta, do you want to drink water? Ele entende. Ele entende. Então, o seu filho não precisa de tradução, tá bom? E quanto mais você estimular ele a interagir com a leitura que você faz, mais engajado da língua ele vai ser. Então, recapitulando, duas coisas super importantes que nós vimos hoje. Respondendo a primeira pergunta, sim, é possível você criar seu filho de forma bilíngue, mesmo não sendo fluente, certo? 2, você precisa engajar emocionalmente, criar laços do seu filho com o idioma, e você precisa fazer com que ele participe das ações junto das atividades que você está fazendo. Nunca façam com que ele se sinta que ele está passivo, que ele não participa. Não, ele precisa participar ativamente das ações, das propostas que você está executando com ele, tá bom? A gente fica por hoje aqui, e por mais dicas, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like aqui, tá? E dúvidas, escreve aí o que você achou, se tem comentários, se quiser fazer perguntas, que a gente responde no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço, continua aí, seu filho bilíngue.